Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra. Olá, bem-vindo, bem-vinda a você que nos acompanha nestes encontros com a comunidade do Evangelho de São Mateus. Nós, como Paróquia São João Batista, no plano de pastoral paroquial, que foi deste ano 2020, eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E nesse plano de pastoral, a visão é anunciar o Evangelho e estar perto dos mais necessitados através da formação e promoção integral das pessoas em plena confiança e abandono à divina providência, tendo Deus como Pai e Mãe. A missão, tornar-nos discípulos e discípulas, irmãos e irmãs missionários na promoção da vida humana e cristã, cultivando os valores da fé, da doação, alegria, simplicidade, solidariedade e transparência. Evangelizar no Brasil, cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum, testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude, nos dizes as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, de 2019 a 2023. Somos Igreja Peregrina, pertencemos ao grande território amazônico. Como batizados, somos também enviados para sermos colaboradores e colaboradoras cristãos na missão de evangelizar o mundo. A Igreja no Brasil nos propõe como desafio tornar-nos cada vez mais uma comunidade eclesial missionária, sustentada por 4 pilares. Como vocês têm nos acompanhado, os pilares da comunidade: Casa da Palavra, Casa do Pão, Casa da Caridade e Casa da Missão. Portanto, guiados pelo Espírito Santo de Deus, em comunhão com toda a Igreja, nós, como lideranças paroquianos e paroquianas da Paróquia São João Batista, assumimos como prioridade neste ano de 2020, Igreja Casa da Palavra. E é nesse intuito que nós, nesse tempo de quarentena, estamos fazendo esse estudo do Evangelho de São Mateus, devido ao ano litúrgico que nos sugere estudarmos, aprofundarmos, entrarmos na Casa da Palavra e na Casa da Comunidade de São Mateus. Queridos irmãos, queridas irmãs, sempre é bom poder tirar tempo para nos dedicarmos ao estudo da Palavra, e ainda mais nós, missionários e missionárias, cristãs e cristãos seguidores de Jesus Cristo. Não podemos evangelizar se não nos prepararmos no conhecimento e na oração da Palavra de Deus. Jesus está presente na Eucaristia e na Palavra. Portanto, quanto mais conhecermos a Palavra, quanto mais amarmos esta Palavra, quanto mais deixar ela fazer parte do nosso cotidiano, mais possibilidade nós teremos de sermos melhores colaboradores e colaboradoras no reino de Deus. Por isso já estamos em nosso 5º encontro deste Evangelho. Convidamos você a suplicarmos a oração do Espírito Santo, que Ele venha nos dar sabedoria, nos capacitar para entender Sua Palavra e deixar que Ele habite em nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente de todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Com a força do Espírito de Deus, nós vamos pedir licença para entrarmos na casa de Mateus. Já fizemos um bom percurso nesta casa. Se você vai retomar desde o nosso primeiro encontro, o segundo, o terceiro, o quarto encontro e hoje o quinto encontro, se você vai fazer memória, vai perceber que certamente tem lhe ajudado. Normalmente os nossos estudos é para ajudar e não atrapalhar. E poderá nos ajudar quando a gente presta atenção, quando a gente para acompanhar os textos bíblicos, não só ouvir, fazendo as coisas, trabalhando, né? Mas parar, sim, dar tempo, dedicar tempo para acompanhar os versículos sugeridos, né? Nessa grande composição, é como uma coxa de retalho, né? E hoje nós vamos continuar tecendo essa coxa de retalho, mas hoje nós vamos perceber a organização deste evangelho. Como que o evangelho está organizado? São 28 capítulos, né? E como é que está organizado? E é muito bom, né? Mateus se utiliza de muitos elementos do judaísmo formativo para facilitar o entendimento da mensagem aos judeus cristãos. Lembrando que Mateus, ele se dirige para a comunidade dos judeus cristãos convertidos ao cristianismo. Então, esses judeus que vieram de uma ritualidade, de uma forma diferente, né, com sua tradição, com seus ensinamentos, ele vai utilizar também de muitos elementos desse contexto para aproximar os judeus cristãos, né, com a mesma linguagem. Jesus é apresentado como o novo Moisés, isso nós vimos no encontro anterior. Os judeus têm grande... Para os judeus, Moisés é aquele grande líder, né? E para os judeus cristãos, Mateus vai dizer que agora é Jesus que traz a nova lei, que é a lei do amor. Você lembra? A mensagem de Jesus é apresentada em 5 partes para lembrar os 5 livros da lei, o Pentateuco. Com a chegada do Messias prometido, ele apresenta a nova lei. Então, nós vamos hoje perpassar esses 5 livrinhos, né, da organização do Evangelho de São Mateus. Pegue sua Bíblia, porque essa organização ela é muito bom a gente comparar, senão a gente ouve por aqui e sai por aqui, né? E isso não ajuda, porque logo a gente esquece, né? A nossa memória, a gente grava aquilo que nos interessa, né? E nem todas as vezes a gente passa despercebido, a gente escuta, mas esquece, né? E essa forma de acompanhar os textos, ele é muito salutar, ele vai nos ajudar bastante. Então vamos lá, pegue sua Bíblia, Evangelho de Mateus, nós vamos percorrer, tá? Na sua estrutura, ela vai ter uma introdução do capítulo 1 ao capítulo 2.
Os 2 primeiros capítulos constituem o assim chamado Evangelho da Infância, que explica as origens de Jesus e as circunstâncias do seu nascimento. Com grande maestria, Mateus demonstra como em Jesus recebem cumprimento as profecias messiânicas. Então, do capítulo 1 ao 2, Evangelho da Infância, tá? Não vamos esquecer. E aqui nós vamos, quando você for ler, que vai perceber, tem muitas passagens que lembra também, fazendo paralelo com o Moisés. A vida pública de Jesus vai do capítulo 3 até o capítulo 25. Capítulo 3 até o capítulo 25 vai narrar a vida pública de Jesus. Conforme já foi pontuado, o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés e, em última instância, como a nova Torá. Nada melhor, pois que dividir a vida pública de Jesus em 5 livrinhos, o que nos lembra os 5 livros da Torá, também chamado de Pentateuco, lá no início da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que vem do grego penta, 5, e teokos, rolos. Cada livrinho, por sua vez, está subdividido em 2 partes, uma narrativa e outra discursiva. Lembra que logo nos primeiros encontros falava que Mateus é muito didático, pedagógico, né? Ele organiza muito bem o seu livro, né, em partes, em conteúdos próprios, né? O bloco dos milagres, né? O bloco da fala, do discurso de Jesus, né? Como se fosse um bom professor que organiza os seus temas para instruir os seus estudantes. Mateus também organiza, é muito catequético o seu evangelho, muito bom também de a gente aprimorar, né? Vamos ver o primeiro livrinho, né? Vem do capítulo 3 até o 7. Escreva aí, isso é muito bom a gente escrever para podermos depois estudarmos, né? Do capítulo 3 até o capítulo 7 é o primeiro livrinho. Dentro deste livro, destes capítulos, nós temos uma parte narrativa, né? A abertura da vida pública de Jesus, Mateus, do capítulo 3 até o capítulo 4. E nós vamos ter uma parte discursiva, né? Sermão da montanha, do capítulo 5 até o capítulo 7. E essa semana que nós estamos acompanhando os evangelhos, desde a semana passada, nós estamos no monte com Jesus, no assim chamado monte, né? O sermão da montanha, a liturgia desses dias que está perpassando. Ele está na montanha ensinando os seus discípulos. Depois nós vamos aprofundar isso aqui, tá? É por isso é uma liturgia, a gente poder acompanhar. E agora está sendo dedicado ao Evangelho de Mateus, né? O ano próprio, esse tempo comum, tempo em que nós vamos, a liturgia da igreja vai trazer, né, as leituras, o Evangelho deste evangelista. O segundo livrinho, nós temos a parte narrativa, que é Milagres e Cura, do capítulo 8 ao capítulo 9. E a parte discursiva, Sermão do Chamado para a Missão, é o capítulo 10. Então,
O segundo livrinho é de 8 a 10. A terceira parte, ele está bem dividido aí na sua Bíblia. O terceiro livrinho, a parte narrativa, atividade na Galileia, Mateus 11 e 12. Jesus se encontra na Galileia, 11 e 12. E o capítulo 13, é o sermão das parábolas. Jesus apresenta o reino comparando com parábolas. Isso é muito interessante. É o capítulo 13. E o capítulo 13, ele não é todo não. Se a gente vai ver, tem uma parte, quarto livrinho, lá no final. Então, capítulo 13 até o versículo 52 é o livrinho, do sermão das parábolas. O quarto livrinho vem a parte narrativa, constituição da comunidade, que é do capítulo 13, de 53 até o 17, o capítulo 17. A constituição da comunidade como sinal do reino. E o capítulo 18 é o discurso da comunidade. Uma comunidade comprometida com o reino. Capítulo 18. O quarto livrinho vem a parte narrativa, do capítulo 19 até o 23. Capítulo 19 ao 23. Aí tem a parte discursiva, o sermão sobre o julgamento, que é o capítulo 23 até o capítulo 25. De 23 a 25 é o sermão, do 24 a 25, a vida do Filho do Homem, o juízo final. Aí nós vamos ter esse discurso de 24 a 25. Eu falei do 23, mas o 23 continua sendo a parte narrativa. Aí o capítulo 24 e 25 vai ser a parte do discurso de Jesus sobre o juízo final. E aqui nós temos essa coletânea de 5 livrinhos, que é dividido entre discurso, e narração. O discurso, Jesus sempre vai reunir os discípulos, vai ter multidão, E a parte final, a conclusão, que vem do capítulo 26 a 28, que é a paixão, morte e ressurreição, que vai ser esta narração da paixão. O relato alcança na humilhação do Gólgota seu ponto mais alto. Jesus é de fato o Messias esperado, mas diferentemente de toda espera, seu messianismo amadurece e desabrocha na cruz. O Messias é diferente. A vida tem, contudo, a última palavra, e a partir do encontro com o ressuscitado, a comunidade mateana descobre seu fundamento e vocação. Então, a parte final vem narrar a morte, paixão, morte e ressurreição de Jesus, do capítulo 26 ao 28. Querido irmão, como o tempo não dá para a gente estudar tanto as partes narrativas como a parte discursiva de Jesus, hoje nós vamos aprofundar uma perícope, que é uma parte, uma composição do sermão de Jesus da montanha. Ele é do capítulo 5 até o 7. Nós vamos pegar então a primeira parte do discurso chamado Sermão da Montanha. Tem muitos autores biblistas que dizem que a parte central do Evangelho de Mateus é esse discurso do Sermão da Montanha.
ele aparece em nossa liturgia, tanto dominical quanto semanalmente, né? Às vezes a gente lida com este sermão e ele é muito significativo. Tão significativo que nós vamos descobrir agora por que ele é fundamental, por que ele começa com o seu discurso, como é que Jesus começa o seu discurso, né? Logo no início, no capítulo 5, né? Dando atenção a estas pessoas. Convido você para lermos. Vamos ler o capítulo 5, de 1 a 16. O início do Sermão da Montanha. Jesus viu as multidões, subiu à montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vocês se forem insultados e perseguidos e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguir os profetas que vieram antes de vocês. Este é uma perícope do Sermão da Montanha. E nós vamos convidar, né, o biblista Ivo Storniolo para nos ajudar a compreender, e também os bispos, a CNBB, os bispos do Brasil, no seu livro O Semeador do Reino, ele está no meio de nós, que é propriamente do Evangelho de São Mateus. Vamos acompanhar então por versículos, né? Temos o primeiro grande discurso de Jesus, chamado Sermão da Montanha. Aqui está apresentada a prática de Jesus como fundamento da maneira de agir da igreja, que deve ser coerente com a chegada do reino do céu. A base dessa prática é a justiça do reino. A base dessa prática é a justiça do reino. São Mateus, ele é o evangelista que fala muito da justiça. Você tem percebido, né? Eu já falei sobre isso, né? A justiça do reino. Né? E aí nós vamos perceber como que é essa justiça. Por que Mateus fala tanto desta justiça para a sua comunidade, né? Como consequência do seu anúncio, da sua prática, as multidões seguem Jesus. As multidões que seguem ele. No meio dessa multidão, há judeus da Judéia, de Jerusalém, da Galiléia, dos gentios, da Transjordânia e da Decápole. Sua missão não tem fronteiras. A missão de Jesus não tem fronteiras. Diante dessa multidão, Jesus sobe o monte. No capítulo 5, versículo 1. Jesus viu as multidões, subiu à montanha e sentou-se. Para os judeus, monte é o lugar da habitação de Deus. O monte é o lugar da habitação de Deus. Moisés, cada vez que ia falar com Deus, ele subia no monte, na montanha. Porém, o povo não podia acompanhar, ficava distante. E esse lugar, né? O monte Sinai, que era o monte de Moisés, onde se encontrava com Deus, nós vamos encontrar em Êxodo, note aí, Êxodo, capítulo 19, versículo 3, para você poder acompanhar depois, tá? Mas é muito bom fazer esse paralelo de textos, né? Jesus assume a posição de mestre, senta-se
e começa a ensinar. Sentou-se. Quem senta para ensinar é o mestre. Ao contrário do que acontecia no Antigo Testamento, onde o povo não podia se aproximar da montanha onde Moisés falava com Deus. Os discípulos, representando aqueles e aquelas que se comprometem com o ensinamento de Jesus, se aproximam dele e está também na montanha com Jesus. E Jesus começa a ensiná-los. Versículo 2. Jesus começou a ensiná-los. O grande ensinamento. Uma vez alguém me perguntava: irmão, o que será que Jesus ensinava para os seus discípulos? Nós vamos ver agora o que ele ensinava. Todos os discursos que nós vamos acompanhar durante esses 4 encontros que nos faltam, Jesus está ensinando. E esse ensinamento também é para nós que somos discípulas dele. Se você é seguidor de Jesus, você também é convidado a ser um discípulo, aquele que aprende com o mestre. O nosso mestre é Jesus, a palavra de Deus é o seu grande ensinamento e nós, ouvintes, somos os discípulos, as discípulas que sentam ao pé do mestre para entender, para que a gente possa praticar na nossa sociedade. Jesus toma a palavra, é uma maneira solene de mostrar a importância do que vai ser dito. Quando o mestre fala, as pessoas escutam e dão atenção. A mesma coisa acontece na nossa liturgia, né? Cada ação litúrgica, né? A assembleia escuta, é convidada a escutar os leitores que estão proclamando a palavra de Deus e não se focar no folheto litúrgico. A gente não olha isso aqui, olha o que Jesus nos ensina. Quando fala, os seus discípulos escutam, estão fixos nele. Isso é importante. Em nossas liturgias, em nossas celebrações, nas santas missas, nas celebrações da palavra, de gente olhar para quem está proclamando, é o ensinamento, aquilo que está sendo dito, e não ficarmos detidos olhando. Às vezes a gente se perde, se preocupa mais com as palavras quando não são bem organizadas na boca de quem está lendo. É importante de gente olhar, dar atenção ao leitor. O conteúdo do seu ensinamento é o reino, semente da justiça que liberta as pessoas e que estão oprimidas e esmagadas. Esse é o conteúdo do seu ensinamento. Jesus chama de felizes, bem-aventurados. Em outras tradições a palavra vem como bem-aventurados, né? Mas na nossa tradição, como falei da nossa edição pastoral, vai dizer felizes. Mateus fala de 8 bem-aventuranças, mas a primeira é a locomotiva do trem que puxa os demais vagões. A primeira bem-aventurança se refere aos pobres em espírito ou pobre com espírito. Vamos ver o versículo 3. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O termo espírito para os judeus indica força e atividade vital, presença de Deus na pessoa. Mateus tem à sua frente os empobrecidos de sua comunidade. Eles são os interlocutores das bem-aventuranças. Trata-se de pobres conforme está escrito em Amós, capítulo 8, versículo de 4 a 6. Convido vocês para nós visitarmos o profeta Amós. Vamos lá. Amós está depois de Isaías, Ezequiel, Oséias. Você vai encontrar Amós, capítulo 8, versículo de 4 a 6. Escutem aqui, exploradores do necessitado, opressores dos pobres do país.
Vocês ficam maquinando quando vai passar a festa da lua nova para podermos pôr à venda o nosso trigo? Quando vai passar o sábado para abrirmos o armazém, para diminuir as medidas, aumentar o peso e viciar a balança? Para comprar os fracos por dinheiro e o necessitado por um par de sandália? Amós se refere também a um grupo de opressores da sociedade. E você vai procurar Sofonias depois na sua casa, que é depois de Amós, o profeta Sofonias também, no capítulo 2 a 3. Escreva aí, Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Ele também se refere aos pobres. Aqueles que estão na penúria da opressão, as pessoas empobrecidas que não têm onde esperar, colocam sua confiança total em Deus. E aí nós vamos pegar o Salmo 40 para confirmarmos essa expressão que o salmista vai falar. Salmo 40, vamos lá. 40, versículo 18. Quanto a mim, sou pobre e indigente, mas o Senhor cuida de mim. Mas o Senhor cuida de mim. Os pobres que confiam em Javé e continua: Tu és o meu auxílio e salvação, meu Deus, não demores. E essa comunidade empobrecida que eleva o seu canto, a sua prece a Deus, também está representada aqui nos Salmos. Eles são felizes não por serem pobres, mas porque estão recebendo a missão messiânica. A bem-aventurança da pobreza como um modo de vida alternativo ao império. Nós vamos perceber no capítulo 4, de 8 a 10, quando Jesus está sendo tentado pelo diabo, que ele leva Jesus à parte mais alta e mostra o reino e diz: olha, eu te darei tudo isto, se tu me ajoelhares, se tu me adorares. O império, a grande nação do reinado explorador do povo. Por exemplo, a parábola dos dois senhores: impossível servir a Deus e às riquezas. E nós vamos pegar lá Mateus, no capítulo 5. Lá o que nós estamos estudando no sermão, capítulo 5. Aí você vai no capítulo 6, 24. 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Quem rompe com o ídolo do dinheiro, da riqueza e do domínio, está apto para entrar no reino do céu, porque exclui de sua vida a injustiça. E Mateus, como é o homem da justiça, ele vai colocar que o reino de Deus também é a luta, é a vivência da justiça. Por que pobre em espírito? É muito bom podermos perceber e entrar e conhecer, porque às vezes a gente diz: pobre de espírito. Tem muita confusão no pobre em espírito. Nós vamos pegar Ivo Stoniolo para nos ajudar a descobrir que pobre de espírito é ele. Tem muitas maneiras de pensar. E o Ivo, biblista, vai dizer assim: Mateus sabe muito bem que existe pobres que têm espírito de rico. Você conhece também, né? São as pessoas que, iludidas, pensam que serão felizes quando forem ricos, quando comprarem o melhor carro do mercado, quando tiver a melhor casa, a melhor moradia, sua melhor mansão. Pior que não. Podem ter tudo isso, mas por vezes são infelizes, rabugentos, sem alegria no ambiente, e ninguém por vezes quer habitar nesse espaço de moradia. Mateus quer nos ensinar que o pobre tem que primeiro se converter, abandonando as ilusões do poder e da riqueza.
deve aprender a escolher a pobreza, que é a verdadeira condição do homem e da mulher diante de Deus. Minha gente, nós nascemos sem nada e vamos voltar sem nada. Para que acumular? E às vezes o acúmulo ainda vai gerar briga, né? Quem parte, deixa tudo. E a herança, por vezes, causa até morte. E Mateus continua no versículo 4. Felizes os aflitos e os que sofrem. Olha lá o versículo 4 do capítulo 5. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Os aflitos que serão consolados. Trata-se da opressão e do sofrimento que o povo de Israel experimentou. Humilhação, cativeiro, prisão e toda forma de maus trato, cuja dor não se pode contar. E aí nós vamos abrir o livro do Êxodo, lá no segundo livro do Êxodo, capítulo 7. Vamos ler lá a forma de opressão e quem escuta o clamor deste povo. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Javé disse: eu vi muito bem a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor contra seus opressores e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para libertá-lo do poder dos egípcios, que era a grande corrente de opressão. E Javé, Deus, o Deus de Jesus Cristo, escuta o clamor do seu povo. Oprimir o filho ou a filha de Deus é oprimir o próprio Deus, porque Ele escuta aqueles que clamam a Ele. E aí nós vamos pegar Mateus 5, no versículo 5. Outra bem-aventurança. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Os despossuídos da terra são aqueles e aquelas que, movidos pela força de Jesus, o servo sofredor, são capazes de defender o que é seu sem usar de violência. E aí o Salmo 37 vai nos ajudar a compreender essa forma de não à violência. 37, versículo 11. Mas os pobres vão possuir a terra e deleitar-se com paz abundante. Os pobres vão possuir a terra e deleitar-se com paz abundante. Violência não, resistência sim. A estes está prometida não a terra familiar, mas a terra comunitária. E esse modelo de terra comunitária nós vamos encontrar em Deuteronômio 4, você vai procurar em sua casa, escreva aí. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1, 2. Que Javé promete a terra para o povo de Israel. Não só uma pessoa, porque a terra é de Deus. Portanto, se é de Deus, seus filhos e filhas precisam possuir a terra. Que significa liberdade e independência. O desejo de Deus é que seus filhos e filhas não sejam oprimidos e nem ficam dependendo de pessoas para sobreviver. A liberdade dos filhos de Deus. Este é um dos sonhos de Deus. E aí vem o versículo 7 das bem-aventuranças. Procurem. O versículo 6. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Sede de justiça, porque serão saciados. Essa bem-aventurança resume as duas anteriores.
Sem justiça, o ser humano está em situação de morte, porque a injustiça oprime e a opressão leva à morte interior também. O reinado de Deus, que é a prática da justiça, significa sociedade humana, vida digna. Isso acontece pela prática bem concreta. E o versículo 7, felizes os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Quem são essas pessoas? São as pessoas que sentem na pele o sofrimento do outro e da outra e prestam ajuda. Não se trata simplesmente de sentimento, de coitadinho. Não é isso. Mas de oferecer o verdadeiro culto a Deus, que é fazer o bem, a solidariedade. Esse culto é criar laço de solidariedade humana a partir da prática da justiça e da misericórdia. E aí nós vamos ver o que o profeta Oséias vai falar. Procure Oséias, capítulo 6. Oséias está bem próximo de Amós. Capítulo 6, versículo 6. Pois eu quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O amor é em primeiro lugar. E o sacrifício na sociedade da época eram as grandes ofertas de cabrito, de touro, de boi, de ovelha, de tudo aquilo que o povo levava para oferecer, para dizer que estavam agradando a Deus. Porém, praticava a injustiça. E aí o profeta vai denunciar isso e vai dizer o amor e a misericórdia. E não aqueles belos sacrifícios, aquelas belas ofertas. E aqui nos faz lembrar também daquela pobre viúva que nós ouvimos numa dessas liturgias anteriores, né, que Jesus admira a gratuidade dessa mulher, que deposita tudo o que tem. E Jesus observa também os outros que colocavam grandes coisas, grandes ofertas, sem praticar a justiça. É sobre isso que seremos julgados no juízo final, conforme Mateus, capítulo 25, de 31 a 46. E esta é uma parte que nós vamos estudar também. O grande último discurso de Jesus vai ser sobre o juízo final. Portanto, o versículo 8 de Mateus, vamos pegar Mateus 5, versículo 8. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Trata-se da retidão e da integridade. Tal integridade causa novas relações, onde há confiança mútua, porque há transparência entre as pessoas. Onde existe confiança mútua, existe transparência entre as pessoas. Quem age assim já está face a face com Deus, conforme diz o Salmo 11. Vamos procurar. Salmo 11, o versículo 7. 11, 7. Porque Javé é justo e ama a justiça, e os corações retos contemplarão a sua face. Os corações retos contemplarão a face de Deus. Por isso Mateus também, Jesus que entendia e que rezava muito bem os salmos, que usava dessa oração do povo de Deus, vai dizer isto. E essa bem-aventurança do versículo 8 traz presente este salmo. Porque contemplarão a face de Deus. Quem contemplará a face de Deus?
os justos, os de coração justos. O lugar da presença de Deus não é mais no templo, mas nas relações humanas e fraternas. Por isso que Mateus, no capítulo 18, 19 a 20, nós vimos isso no encontro anterior, vai dizer: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá. Porque são as relações fraternas. Nesse ambiente, isso pode acontecer na sua casa, na sua comunidade. Deus aí está, onde existe boas relações, bom entendimento. E aí o versículo 9 das bem-aventuranças: felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Para os judeus, paz significa tranquilidade, direito, justiça. É a felicidade pessoal e coletiva. Essa bem-aventurança dá o rumo da prática das duas anteriores. Quem faz esse trabalho é verdadeiramente filho e filha de Deus, porque está agindo de maneira semelhante ao Pai. E nós somos convidados a sermos promotores da paz. Bem que São Francisco já dizia: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. E nós podemos também fazer esse pedido a Deus, é o que Ele mais quer fazer de nós. A última bem-aventurança completa a primeira. Ela é típica das comunidades de Mateus. Versículo 10: felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A comunidade dos pobres que luta pela justiça a partir da prática da misericórdia mexe com os interesses dos poderosos. Daí a perseguição. O justo incomoda. No Salmo 54, 5 vai dizer isso. O justo incomoda. Depois você vai conferir. Escreva Salmo 54, 5. Mateus ressalta a felicidade de ser perseguido por causa de Jesus e do seu projeto, a vida com dignidade. E foi isso que aconteceu nos primeiros séculos da era cristã. Multidão de mulheres e homens que doaram, perderam a vida, ganharam a vida por causa da justiça, por causa de Jesus. Quanta gente perseguida, triturado nos dentes dos leões, quanta gente incendiados, quanta gente degolados por causa de Jesus Cristo. E aí, se nós vamos conferir a carta de Paulo aos Hebreus, nós vamos ver uma coisa muito bonita. Procure Hebreus. Uma nuvem de testemunhas que ele vai falar. E isto é belo. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Vamos procurar com calma. E aí nós vamos encontrar. Você já encontrou em sua casa? Ótimo. Hebreus 12. O versículo, vamos perceber. Portanto, estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas. Deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra em nós. Corramos com perseverança na corrida, mantendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. Em troca da alegria que lhe está proposta, ele se submeteu à cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus, para que vocês não se cansem e não percam o ânimo. Pensem atentamente em Jesus, que suportou contra si tão grande hostilidade por causa dos pecados. E essa boa nova, Paulo animava suas comunidades, também que era perseguida. Uma nuvem de testemunhas que nos antecederam por causa de Jesus. E este é o bem maior.
Dentro desse contexto do Sermão da Montanha que nós falamos, esse conjunto do capítulo 5 até o 7, nós vamos ver ainda 2 versículos do 13 ao 16, que é fantástico. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada, serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondido uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilhe para todos os que estão em casa. Assim também que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Quem é chamada a ser o sal da terra e a luz do mundo? Dirige-se às comunidades dos pobres que procuram viver as bem-aventuranças. Todos esses 8 versículos, 10 versículos, as pessoas que vivem essas bem-aventuranças. É chamada a ser sal, a ser luz. Essas comunidades são o sal e a luz do mundo. A imagem do sal era usada como símbolo da sabedoria e da lei. Na agricultura, misturava-se o sal no adubo para torná-lo mais fecundo. Assim era a sabedoria e a lei do povo. A comunidade dos pobres e pequeninos, portadora da sabedoria de Jesus. Tem a missão de ser o sal e fertilizar o mundo com a realização plena da lei pela prática da justiça. Através delas, a luz de Deus brilha e aponta onde estão as injustiças. Dessa forma, as comunidades se tornam instrumento do Deus da vida, que é Pai de todos. E quando você continua lendo essa parte do Sermão da Montanha, você vai ver a beleza que é Deus, que vai dizer que Ele faz cair a chuva sobre justos e injustos, e o sol brilhar sobre maus e bons. Este é o nosso Deus, que não exclui ninguém da possibilidade da conversão, da prática da justiça, para participar do reino de Deus. Querido irmão, irmã, não pare só nessa perícope. Pega a sua Bíblia em casa e aí você vai continuar lendo toda essa parte do Sermão da Montanha, que vai até o capítulo 7. E assim, folheando, você vai ver que esse discurso é uma porta de entrada para a comunidade, construir relações humanas com o diferente. Cada pessoa é diferente e às vezes o diferente nos assusta, o diferente nos incomoda. Portanto, para os seguidores e a seguidora de Jesus, o outro, a outra pessoa que é diferente, ela se torna um dom, porque também é filho e filha de Deus. Como você é um dom para a sua comunidade, é um dom para a sua família. Vamos cuidar da vida. Esse é o projeto desta palavra, desse discurso de Jesus. O cuidado da vida, para que a gente possa entrar e pertencer, fazer parte do reino de Deus. Hoje nós concluímos este nosso 5º encontro e convidamos você a continuar estudando, a continuar lendo esta palavra e deixar que ela seja um foco de luz na sua vida, na vida da sua comunidade. Que o bom Deus de Jesus Cristo nos abençoe, nos traga paz, o consolo e nos torne também participantes destas bem-aventuranças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração.